Sejam bem-vindos ao canal Desenvolvimento Estoico. Você já parou para se perguntar se as pessoas ao seu redor estão verdadeiramente presentes para apoiá-lo ou se estão apenas explorando sua bondade? É como estar em uma encruzilhada, indeciso sobre qual caminho escolher para cultivar relações autênticas. Compreenda que nessa jornada você não está solitário. Cada um de nós enfrenta a incerteza enquanto percorre o complexo caminho da busca de conexões verdadeiras. Nesse vídeo, vamos examinar 15 sinais reveladores que podem indicar se alguém está tirando proveito de você. Essas não são apenas dicas aleatórias, são percepções cuidadosamente elaboradas com base na compreensão do comportamento humano e das emoções. Vamos começar. Disponibilidade seletiva. Uma ferramenta de manipulação sutil, mas poderosa, frequentemente se esconde por trás da desculpa de uma vida agitada. Eles o mantêm à distância, controlando as marés do relacionamento. Suas mensagens flutuam no vazio digital e suas chamadas ecoam sem resposta. Quando entram em contato, muitas vezes é para atender à própria agenda deles, reduzindo você a uma mera conveniência em sua narrativa. Essa desigualdade corrói a sua autoestima, semeando dúvidas sobre o seu valor. Você se pergunta se é valorizado e se seus esforços têm importância. É aqui que entra o estoicismo, oferecendo uma perspectiva para reavaliar e recuperar o seu poder. Como uma sabedoria estoica nos ensina, o verdadeiro teste de caráter de uma pessoa é a sua disponibilidade quando você precisa dela. Lembre-se de que o seu valor não está atrelado aos caprichos deles. Adote a prática estoica da autorreflexão. Reflita sobre a dinâmica do relacionamento, não com amargura, mas com clareza. Isso não é sobre construir muros, mas sobre estabelecer limites, entendendo que o respeito mútuo e o esforço são os alicerces de um relacionamento saudável. Desprezo pelas suas emoções ou necessidades. Imagine cada vez que você expressa algo, suas palavras parecem se dissipar antes de atingirem os ouvidos da outra pessoa. Ou, nos momentos difíceis, ela passa por você como se fosse apenas mais um objeto na sala. Esse padrão é uma bandeira vermelha vibrante tremulando nos ventos do seu relacionamento. Quebre essas correntes, começando por dar ouvidos à sua voz interior, aquele sussurro silencioso que alerta que algo está errado. Como Marco Aurélio dizia em seus ensinamentos, ame a razão com amor ardente, pois é a única coisa que te guia para o verdadeiro bem. Você não é um coadjuvante na história de outra pessoa, é o protagonista da sua própria jornada. Quando suas emoções são ignoradas, fale. Não se trata de iniciar um conflito, mas de respeitar seus sentimentos. Se a outra pessoa continuar a negligenciar suas necessidades, pode ser a hora de reavaliar o relacionamento. Cerque-se de pessoas que não apenas ouvem, mas também enxergam você. Relacionamentos devem ser uma via de mão dupla, não uma rua estreita levando apenas a felicidade do outro. Falta de reciprocidade. Considere-se um relacionamento onde você está constantemente dedicando seu tempo e cuidado, enquanto a outra pessoa parece apenas aproveitar os momentos sem se esforçar para contribuir ou tomar a iniciativa de planejar algo. Essa é uma situação clássica de falta de reciprocidade, uma bandeira vermelha tremulando vigorosamente nas brisas de suas interações. Se você se vê frequentemente enviando mensagens de bom dia, planejando encontros ou ouvindo problemas do outro sem receber a mesma atenção, é hora de fazer uma pausa e refletir. Esse relacionamento está sendo construído como uma via de mão dupla ou parece mais uma solitária via de sentido único? Como um ditado popular nos lembra, a reciprocidade é a essência de um relacionamento saudável, onde ambos contribuem para um crescimento mútuo e o bem-estar. Fale, expresse seus sentimentos e necessidades. Se a outra pessoa valoriza o relacionamento, ela fará um esforço para equilibrar as coisas. Se não, pode ser um sinal para reavaliar o relacionamento. Promessas quebradas. Você já notou como algumas pessoas em sua vida são especialistas em palavras, mas parecem hesitar quando se trata de agir? Elas se assemelham a compositores virtuosos da palavra, harmonizando histórias e promessas com a maestria de um músico experiente.
Cria uma sinfonia de compromissos e narrativas envolventes, mas, ao chegar o momento de executar, o que ressoa é apenas o eco de promessas não realizadas. Em situações assim, é crucial não apenas ouvir o que é dito, mas observar o que é feito. Ações, ao contrário de palavras, são indicadores verdadeiros da intenção e do comprometimento de alguém. Quando as promessas se tornam uma moeda abundante, mas raramente são honradas, é um alerta. Ao reconhecer isso, você se capacita a tomar decisões fundamentadas sobre quem permite entrar em seu círculo íntimo. Afinal, como o grande estoico Sêneca nos lembra, não é que temos pouco tempo, mas perdemos muito dele. Seu tempo e investimento emocional são valiosos demais para serem desperdiçados com aqueles que apenas falam, mas raramente agem com sinceridade e integridade. Competição constante. Em um cenário onde cada interação parece ser contabilizada em um jogo oculto de dar e receber, você se depara com um silencioso placar, um sinal sorrateiro de estar sendo utilizado. Diferente da competição amigável, que floresce com o crescimento mútuo e vitórias compartilhadas, isso se assemelha a um jogo unilateral, onde a gentileza de alguém vem com uma fatura silenciosa e os favores são transações disfarçadas. Nesse jogo silencioso de pontuação, você se sente endividado, como se cada gesto estivesse atrelado a alguma obrigação, transformando amizades em entradas contábeis. Lembre-se desse ditado popular: a competição constante pode criar rivais, mas a colaboração genuína constrói aliados. Construa relacionamentos fundamentados no respeito mútuo e apoio, como ensina a verdadeira sabedoria estoica. Valorize as conexões por sua autenticidade, não por sua utilidade. Ao fazê-lo, você abraça a essência do estoicismo, cultivando relações que enriquecem tanto a sua vida quanto a dos outros, livres do peso das pontuações ocultas. Monólogos disfarçados. Você já se encontrou em uma conversa em que parece ser apenas um par de ouvidos, ali apenas para absorver a saga de outra pessoa? Isso é o que chamamos de monólogo disfarçado, uma armadilha astuta no mundo das interações sociais. Imagine essa cena. Você está totalmente envolvido na narrativa deles, concordando e oferecendo apoio. No entanto, assim que você tenta contribuir com sua própria história, algo muda subitamente. Eles perdem o interesse, ficam inquietos ou, pior ainda, redirecionam a conversa de volta ao seu assunto favorito, geralmente sobre eles mesmos. Os estoicos nos lembram que o verdadeiro poder está em reconhecer sua própria voz, não como um eco, mas como uma expressão única no diálogo da vida. Na próxima vez que se perceber a margem de uma conversa, direcione suavemente a interação de volta para uma troca justa. Se a outra pessoa evitar, será um sinal claro de que estão mais interessados em ter uma plateia do que uma conversa genuína. Na arte do diálogo, sua voz não é um eco, mas uma melodia que merece ser ouvida. Manipulação emocional. O manipulador, disfarçado de amigo ou aliado, sutilmente desgasta sua autoestima. Utiliza uma mistura hábil de elogios e críticas, tornando-o dependente de sua validação. Isso não é apenas uma quebra de confiança, é um ataque traiçoeiro à sua autonomia, contrário aos princípios fundamentais do pensamento estoico. Confie em seus instintos. Se as interações deixam você mais esgotado do que fortalecido, esteja em alerta. Como o grande estoico Sêneca nos lembra, seja mestre de si mesmo quando sentir que tem algo que tenta tomar as rédeas de suas emoções. Essa consciência é o primeiro passo rumo ao empoderamento. Limites não são meramente linhas desenhadas na areia, são as moradas de sua fortaleza mental. Defenda seus valores, questione inconsistências e, sobretudo, conecte-se com aqueles que respeitam e incentivam seu crescimento. O domínio de nossa esfera mental está em nossas mãos. Protegendo-a, não apenas nos honramos, mas também preservamos a virtude estoica do autocontrole perante a manipulação emocional. Lembre-se de que sua paz de espírito é a sua posse mais valiosa. Proteja-a com a sabedoria de um guerreiro estoico. Traição. Como o grande filósofo estoico Sêneca nos lembra, a traição nunca vem de inimigos, ela geralmente vem de fontes que mais confiamos.
Como detectar essa ameaça sorrateira? A consciência é sua primeira linha de defesa. Esteja atento ao equilíbrio de dar e receber em suas interações. É como um jogo de cabo de guerra emocional, deixando-o drenado e insatisfeito. O estoicismo nos ensina o poder da percepção e reação. Você tem o controle sobre como percebe e reage a essas situações. Se a traição espreita em seus relacionamentos, enfrente-a com tranquilidade de um estoico experiente. Tenha um diálogo aberto, mas estabeleça limites firmes. Não se trata apenas de apontar dedos, mas de entender a dinâmica e decidir seu caminho. Você reparará a fissura ou construirá algo novo. A escolha é sua, mas faça sabiamente. Lembre-se de que seu bem-estar emocional é primordial e você tem a força para escolher um caminho alinhado com seus valores e respeito por si mesmo. Ausência de suporte genuíno. Na essência de toda relação significativa está o alicerce do suporte genuíno. É como ter um copiloto em sua jornada, alguém que está ao seu lado não apenas nos momentos gloriosos, mas também nos desafios. Quando isso está ausente, suas vitórias e desafios se tornam apenas um ruído de fundo para eles. Podem acenar superficialmente durante suas narrativas, mas suas mentes estão em outro lugar, como sombras que aparecem timidamente quando o sol brilha, mas desaparecem na primeira nuvem. Essa ausência é um sinal claro que você pode estar do lado de alguém que o percebe como peça dispensável em vez de um parceiro no crescimento mútuo. Para prosperar, cerque-se de pessoas que verdadeiramente investem em seu bem-estar. Não se trata de encontrar pessoas que apenas concordam, mas daqueles que desafiam e elevam você, celebrando suas vitórias e ficando ao seu lado nas derrotas. Como um ditado popular nos lembra, o verdadeiro amigo é aquele que está sempre ao seu lado quando você prefere estar em qualquer outro lugar. Comentários diminutivos. Imagine compartilhar uma conquista pessoal apenas para ser recebido com um sarcástico "é só isso?" ou confiar seus sonhos apenas para vê-los menosprezados. Essas não são simples observações casuais, são instrumentos astutos usados por alguns para manter você em um constante estado de autoquestionamento, elaborados engenhosamente para fazê-lo sentir-se diminuído, permitindo que eles se sintam superiores. Compreenda que esses comentários dizem mais sobre as inseguranças do próprio orador do que sobre seu próprio valor. É a maneira deles de expressar: sinto-me ameaçado pelo seu sucesso. Como um ditado popular nos lembra, não permita que palavras diminuam a sua luz. Quem tenta diminuir você é pequeno demais para abalar a grandeza que habita dentro de você. Você tem a escolha de conceder poder a essas palavras sobre você ou reconhecê-las pelo que realmente são, reflexos da agitação interna de outra pessoa. Um estoico de verdade não se envolve em batalhas mesquinhas de palavras. Ao invés disso, permanece firme em seu próprio valor. Cerque-se de positividade, de pessoas que verdadeiramente apoiam e incentivam você. A vida, vista pela perspectiva estoica, é valiosa demais para ser ofuscada pelas inseguranças alheias. Benefício unilateral. Navegar por relacionamentos frequentemente se assemelha a um malabarismo constante, equilibrando pratos em varetas finas. Quando você se vê imerso em uma dinâmica de benefício unilateral, é como se estivesse girando pratos, mantendo cada um deles em movimento, enquanto a outra parte simplesmente observa. Imagine ser constantemente o provedor em um relacionamento, oferecendo apoio, tempo ou recursos, apenas para encontrar um silêncio ensurdecedor quando você precisa. Não se trata apenas de generosidade, é um sinal evidente de que você está sendo desvalorizado. A filosofia estoica ensina sobre o respeito mútuo e o equilíbrio, elementos essenciais para qualquer relacionamento saudável. Como Marco Aurélio nos recorda, quem exige benefícios sem estar disposto a retribuir está mais preocupado com seu próprio interesse do que com uma verdadeira troca de valor. Seu valor não é medido pela sua generosidade ou disponibilidade. Reconheça essa dinâmica unilateral e tenha coragem para estabelecer limites. Não é egoísmo, é autorrespeito. Você não é apenas um recurso, é uma pessoa merecedora de uma conexão recíproca e equilibrada.
Não se contente com um espetáculo solo, você merece uma equipe de apoio nessa jornada da vida. Ausência em momentos cruciais. Como Sêneca nos recorda, o valor de um amigo deve ser medido em sua capacidade de permanecer ao seu lado quando os dias se tornam sombrios, não apenas nos momentos de sol radiante. Imagine-se cercado por risos e sorrisos quando tudo está bem, mas assim que a maré vira, o apoio deles some como a neblina. Esses indivíduos veem relacionamentos apenas como conveniências, degraus para alcançar seus próprios ganhos. São como atores interpretando seus papéis quando o roteiro os beneficia, mas saindo de cena quando a situação exige mais do que estão dispostos a oferecer. É uma declaração clara de suas verdadeiras intenções. O estoicismo nos incentiva a ver as pessoas e situações como elas realmente são, não conforme desejamos que sejam. Compreenda que os vínculos genuínos são testados não apenas na alegria, mas especialmente na adversidade. Lembre-se, seu valor não diminui com a incapacidade de alguém de enxergar sua importância. Concentre-se em construir relacionamentos com aqueles que permanecem ao seu lado, não apenas nos dias ensolarados, mas também nas tempestades. Proximidade superficial. Como um ditado popular nos lembra, às vezes a proximidade é apenas uma ilusão, uma cortina de fumaça que esconde a ausência real de conexão. É como uma miragem de intimidade, onde ações e palavras criam uma ilusão de conexão, mas carecem da substância de uma verdadeira profundidade emocional. Esse tipo de relacionamento é marcado por planos frequentes que são tão prontamente elaborados quanto descartados, e promessas tão frágeis quanto as folhas de outono que caem. Esse padrão não é apenas uma falha na comunicação, é uma estratégia consciente. A pessoa mantém proximidade suficiente para se beneficiar de sua presença, sem se investir verdadeiramente. É uma interação baseada em conveniência. O estoicismo nos orienta sobre o valor da autenticidade e de viver uma vida fiel aos nossos princípios. Ao fazer isso, devemos ter coragem para nos afastarmos daqueles que tratam os relacionamentos como meras conveniências. Devemos buscar conexões enraizadas na sinceridade, onde o crescimento mútuo e o apoio são os alicerces. É nessas interações autênticas que encontramos não apenas companheirismo, mas uma jornada compartilhada em direção ao crescimento pessoal e coletivo. Manipulação através da culpa. A culpa é a ferramenta favorita do manipulador mestre. É um truque sorrateiro que faz você sentir que sempre deve algo a alguém. Frases como, afinal, fiz tanto por você, ou pensei que você se importava comigo, transformam cada favor em uma dívida que você nunca pediu. Essa tática joga com a boa índole, fazendo-o sentir-se mal por sequer pensar em dizer não. Nas sábias palavras de Marco Aurélio, o verdadeiro poder está em manter a própria calma em momentos de culpa e desafio, e recusar-se a deixar que os outros controlem suas emoções. Colocar suas necessidades em primeiro lugar não é egoísmo, é uma necessidade vital. Lembre-se de que a sua bondade não é uma moeda a ser gastada nas demandas alheias. Se algo não parece certo, provavelmente não é. Confie em sua intuição. Você possui o poder de escolher como reagir e, às vezes, a atitude mais poderosa que você pode adotar é dizer não. Não se trata apenas de evitar ser utilizado, trata-se de viver uma vida que seja verdadeiramente sua. Falta de interesse pessoal. Uma conversa genuína é uma dança de palavras, um intercâmbio que enriquece ambos os participantes. Quando você percebe que é deixado de lado consistentemente nas discussões, é um sinal claro de alerta. Não se trata apenas de uma questão de comunicação deficiente, é um indício de que você está sendo utilizado como um mero painel de som, em vez de ser valorizado como um parceiro de diálogo. O estoicismo, com seus princípios de respeito mútuo e empatia nos relacionamentos, destaca a importância de reconhecer quando você é consistentemente ignorado. Sua voz merece mais do que ser apenas um eco vazio. Corrigir esse desequilíbrio não se trata apenas de aumentar o volume, mas sim de definir onde sua voz é verdadeiramente valorizada.
Como Sêneca nos lembra, a verdadeira sabedoria está em decidir onde o nosso conhecimento pode ser mais útil. Suas experiências e emoções não devem ser tratadas como subtramas nas histórias de outra pessoa. Elas constituem a essência única da sua narrativa. Escolha compartilhá-las em espaços onde não apenas são ouvidas, mas ressoam com a mesma intensidade e interesse. Ao navegar pelos desafios das relações humanas, é crucial manter uma consciência aguçada para identificar potenciais armadilhas de manipulação. Ao reconhecer esses 15 sinais, podemos não apenas evitar armadilhas manipulativas, mas também cultivar relacionamentos autênticos, baseados na sinceridade, crescimento mútuo e respeito genuíno. Lembre-se, a verdadeira força reside em viver uma vida fiel aos nossos princípios, escolhendo conexões que enriqueçam nossa jornada pessoal e coletiva. Obrigado por assistir esse vídeo. Se ele te trouxe algum valor para a sua vida ou te fez refletir, ficaria muito grato se você pudesse mostrar o seu apoio deixando um like. Isso ajuda a promover o vídeo e permite que mais pessoas tenham acesso a esses ensinamentos filosóficos valiosos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima jornada de autodescoberta.